Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Teologia Viva. Nós vamos dar continuidade a esta temporada, onde estamos falando sobre o verdadeiro movimento pentecostal. No programa de hoje, vamos dar uma caminhada na história do primeiro ao terceiro século, aprendendo como tudo começou. O Pentecostes é algo singular, linear e contínuo na história da igreja. O Pentecostes foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve ou haverá algo igual, pois marcou a fase inicial de expansão do Evangelho e internacionalização da própria igreja. O significado do Pentecostes, como derramamento do Espírito, jamais poderá ser apagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia glorioso do retorno do nosso Senhor. Se o Pentecoste para os judeus representava a festa da entrega da lei no Sinai e a gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra, para os cristãos, esta festa se tornou simbólica, por ser a doação do Espírito de Deus com seus maravilhosos dons em Jerusalém e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja, onde cerca de 3.000 almas foram convertidas na pregação do apóstolo Pedro, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 41. O cristianismo pentecostal não é um fenômeno que pertence unicamente ao século XX. Ele tem sido uma constante desde que Jesus caminhou pela terra há 2.000 anos. Ed Reed, doutor em ministério pela Regent University e mestre em divindade, especializou-se em história da igreja e renovação espiritual, além de um mestrado em estudos pentecostais carismáticos, outorgado pela Oral Roberts University. O Dr. Reed lecionou sobre avivamento, a história da igreja e vários temas bíblicos. E em seu livro, 2.000 anos de cristianismo carismático, nos diz o seguinte: com efeito, o fato de que o avivamento pentecostal e carismático deste século seja cristianismo ortodoxo, é confirmado não somente pelo próprio Novo Testamento, mas também pela existência de 2.000 anos de cristianismo carismático. O Dr. Reed ainda continua dizendo: a igreja do primeiro século era uma igreja pentecostal. Línguas, profecias, curas e milagres e todos os outros carismas eram comuns e até mesmo tidos como norma. De acordo com Gordon Donald Free, teólogo pentecostal arminiano, conservador e estudioso do Novo Testamento, e também ministro ordenado da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: Paulo viu o Espírito Santo como a chave para tudo na vida cristã. Muitos teólogos pentecostais concordam que Paulo declarou haver proclamado plenamente o Evangelho aos gentios pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. William W. Menzies, teólogo e historiador pentecostal norte-americano, lecionou nas principais escolas teológicas das Assembleias de Deus nos Estados Unidos e ele destaca 8 grandes características que marcaram o pentecostalismo ou Pentecostes. Primeiro, enchimento do Espírito Santo. Segundo, compromisso com evangelismo e missões. Terceiro, uma fé firme. Quarto, expectativa. Quinto, realidade. Sexto, adoração entusiástica. Sétimo, comunhão enriquecedora. E oitavo, autoridade da Bíblia. A partir de agora passaremos a citar personagens da história do cristianismo que testificaram de maneira clara e evidente que o Pentecostes, que começou em Atos 2, nunca cessou e que vem percorrendo os anais da vida e da história da igreja até hoje.
Notemos então o primeiro. Justino Mártir é considerado o primeiro e mais importante apologeta do segundo século. O teólogo já citado, Ed Riet, falando sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, chega a dizer que Justino Mártir estava claramente familiarizado com os dons miraculosos do Espírito Santo. Em seu diálogo com Trifão, escreve o seguinte, acompanhe conosco. Pois os dons proféticos permanecem conosco até o dia de hoje. Em outro trecho, ele diz o seguinte, agora, ainda é possível ver entre nós, homens e mulheres, que possuem os dons do Espírito Santo de Deus. Em outra obra intitulada A Segunda Apologia, de Justino Mártir, ele fala sobre a habilidade que os cristãos tinham em seu tempo de expulsar demônios e ministrar curas. Acompanhe. Pois incontáveis endemoniados por todo o mundo, inclusive em sua cidade, têm sido exorcizados por cristãos no nome de Jesus, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, que curou e ainda cura, tornando esses demônios impotentes e expulsando-os dos homens. O doutor Riet continua ainda falando o seguinte, veja bem, Justino Mártir testifica claramente que tanto homens quanto mulheres estavam utilizando outros dons do Espírito também. Além disso, ele nunca sugeriu a expectativa de que esses dons cessaram em algum momento. Observe que nós estamos dando aqui informações históricas de pessoas importantes no seio da igreja que testificaram a continuidade do pentecostalismo que começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas, continuando citando ainda o Dr. Riet, ele menciona mais um pai da igreja chamado de Irineu, bispo de Lyon, que é mais conhecido por seus escritos contra o gnosticismo e outras grandes heresias a seu tempo. Nascido na cidade de Esmirna, ele foi um aluno de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Pelos seus escritos fica evidente que os dons do Espírito Santo ainda eram comuns na vida da igreja e de seu tempo. Vejamos o que é que ele nos diz. Pois verdadeiramente e seguramente alguns expulsam os demônios, outros têm visões do que acontecerá no futuro, eles as veem e proferem expressões proféticas, outros mais ainda curam os doentes por imposição de mãos e eles ficam completamente curados. Irineu também fala dos mortos que ressuscitaram em seu tempo. Vejamos então o que ele diz. Sim, além disso, como eu já falei, os mortos têm sido até mesmo ressuscitados e permanecem entre nós por muitos anos. E o que devo mais dizer? É impossível enumerar os dons que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Que coisa linda ver que ao seio da história o Espírito Santo continuou dando dons aos homens, ou seja, o fogo do Espírito nunca se apagou. Ele também testifica que os crentes ainda falavam em línguas estranhas na sua época, dizendo, acompanhe. Da mesma maneira, nós também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem os dons proféticos e que, pelo Espírito, falam todo tipo de línguas e trazem à luz, para benefício geral, coisas escolhidas aos homens e proclamam os mistérios de Deus. Isso é fascinante, pois nós entendemos de que o que está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras, é a pura verdade. O pentecostalismo nunca cessou no seio da igreja. Pelo contrário, desde Atos dos Apóstolos até hoje, nós temos visto o Pentecostes no meio do seio da igreja. Mas ainda citando outros
estudiosos e historiadores, vamos falar agora sobre Tertuliano, nativo de Cartago, converteu-se em 192 da nossa era. Já nessa época, ele era proficiente no direito e nos sistemas filosóficos de então, um grande conhecedor de grego e de latim. E ele escreveu extensivamente nesta última língua. Com essa experiência, tornou-se rapidamente um presbítero em Cartago, um líder influente na igreja e o primeiro apologeta da igreja ocidental. No seu tratado sobre a alma, Tertuliano nos diz o seguinte, acompanhe, por favor. Visto que reconhecemos os carismata ou dons, nós também fomos dignos do dom profético. Em sua obra intitulada Contra Marcião ou Marcion, escrito para opor-se a esse herege Marcião, Tertuliano revela tanto seu contato com o falar em línguas estranhas, quanto a sua crença de que os dons sobrenaturais do Espírito são um sinal da pura ortodoxia. Vejamos então o que é que ele diz. Que Marcião exiba, então, alguns profetas como esses, que não falam pelo juízo humano, mas com o Espírito de Deus, prevendo também fatos futuros e manifestando os segredos do coração. Que ele produza um salmo, uma visão, uma oração, que isso provenha somente do Espírito num êxtase, abruptamente ou algum momento em que lhe tenha ocorrido uma interpretação de línguas, pois do meu lado estes sinais aparecem sem qualquer dificuldade. Que testemunho belíssimo, né? Tertuliano demonstra, portanto, que no terceiro século os dons espirituais ainda eram comuns na igreja. Como outros de sua era, Tertuliano não fornece nenhum indício de que esses dons espirituais viessem a cessar. Dando ainda prosseguimento à relação destes testemunhos pessoais e orais, destes chamados pais da igreja, nós queremos citar mais um, para trazer uma consubstancial referência histórica, teológica e, por que não dizer, também bíblica. Agora nós vamos falar sobre Orígenes, um escritor prolífico, foi o primeiro teólogo sistemático da igreja. Seu pai, que era um cristão devoto, foi martirizado quando Orígenes tinha apenas 16 anos. Aos 18 anos, Orígenes foi escolhido como líder de uma igreja notável, uma escola cristã destinada a instruir convertidos do paganismo ao cristianismo, isso na cidade de Alexandria, no Egito. Em seu livro chamado Contra Celso, Orígenes fala sobre os milagres que eram realizados pelo poder do nome de Jesus em sua época. Seu testemunho indica que ele estava pessoalmente envolvido em muitos desses milagres. Isso eu posso dizer baseado na citação que vamos falar agora. Acompanhe conosco. E alguns, nas curas que realizam, demonstram ter recebido por sua fé um poder maravilhoso, invocando somente o nome do Deus de todas as coisas e de Jesus sobre aqueles que necessitavam de sua ajuda, além de algumas menções à sua história, pois por esses meios nós temos visto muitas pessoas libertas de calamidades terríveis, da demência, da loucura e de diversas outras doenças que não poderiam ter sido curadas nem pelo homem, nem por demônios. Que testemunho poderoso, hein? Orígenes estava dizendo que o que aconteceu em Pentecostes, com a concessão do Espírito e os dons, ainda era visível em seus dias. O doutor Ed Riet, ainda em sua obra já citada, chega a prelecionar
que, mais adiante, Orígenes cita a acusação que Celso, um escritor pagão, fez contra os cristãos. Ele critica a confiança dos cristãos na inspiração dada pelo dom profético e então cita cinicamente pedaços de algumas profecias que ele ouviu. Ele então diz o seguinte: são somadas a essas promessas algumas palavras estranhas, ininteligíveis e fanáticas, cujo significado ninguém conhece. O Dr. Riet continua dizendo que, se essa frase se refere às línguas estranhas, como creem alguns, então é o testemunho de alguém exterior à igreja que falar em línguas era algo comum naquele tempo. O contexto do argumento também claramente indica que profecias eram tão recorrentes entre os cristãos que até mesmo um escritor pagão estava consciente desta prática. Orígenes, obviamente, reconheceu a realidade e o valor de orar em línguas, e ele dá mais evidência a isso em seu comentário sobre Romanos, capítulo 8, versículo 26, em que liga a oração no Espírito à oração em línguas. Cecil M. Robeck escreve que Orígenes afirmaria que a oração em línguas existiu em seu tempo. Orígenes, portanto, estava familiarizado com o ministério miraculoso do Espírito Santo, incluindo o falar em línguas estranhas. Pense nisso. Novaciano é outro nome que aparece. Foi um presbítero da Igreja de Roma e um teólogo muito respeitado. A mais importante das obras que sobraram de Novaciano é seu tratado chamado de A Trindade. Nesta obra, ele discorre sobre a sua familiaridade com o ministério sobrenatural do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: é ele, o Espírito Santo, que coloca os profetas na igreja, instrui os professores, orienta as línguas, concedendo poderes e cura, realiza maravilhas, oferece o discernimento dos espíritos, confere poderes de governo, sugere conselhos e organiza vários outros dons que fazem parte dos carismatas, fazendo assim com que a igreja do Senhor se esmere e se aperfeiçoe em todo tempo, em todo lugar, com seus membros. Para Novaciano, o Espírito Santo era, assim, a fonte da vida da igreja. Ele claramente vê como experiências cristãs normais as curas, os milagres, as línguas estranhas. Sua crença nos dons não era uma novidade, posto que a igreja do seu tempo ainda reconhecia os dons como uma parte vital do cristianismo. Bom, não poderíamos deixar de citar Cipriano, que foi um bispo de Cartago, cargo que manteve até seu martírio em 258 da nossa era. Cipriano, segundo seu próprio testemunho, experimentou visões sobrenaturais e dons espirituais. Vejamos então o que ele mesmo diz. Pois além das visões noturnas, e mesmo durante o dia, há entre nós garotos, ainda na idade da inocência, que estão cheios do Espírito Santo, vendo com seus olhos, em êxtase, e ouvindo e falando tais coisas pelas quais o Senhor, por condescendência, nos alerta e nos instrui. O doutor Ed Riet ainda nos diz o seguinte sobre isso: os escritos de Cipriano fornecem mais evidências de que o ministério sobrenatural do Espírito Santo ainda era considerado um componente normal na vida e do ministério da igreja no século III. Sua crença no batismo do Espírito Santo logo após a salvação também mostra a aceitação ampla desse fato no século III.
Como muitos outros autores da época, Cipriano não dá sinais de que saiba o que seja o cessacionismo. Muito bem, está aí mais uma prova histórica do continuísmo pentecostal. Bom, há outros escritos dentre os cristãos pioneiros que confirmam a presença dos dons espirituais nas igrejas. Por exemplo, vamos citar aqui o Didaquê, provavelmente escrito no começo do segundo século, reconhece a legitimidade do ministério profético e das instruções sobre como distinguir entre os falsos profetas e os verdadeiros. Uma outra obra, chamada de O Pastor de Hermas, escrito no início do segundo século, é fundamentado nas revelações sobrenaturais e visões do autor. Inácio, por exemplo, bispo de Antioquia, em sua carta aos Filadelfos, escrita também no início do segundo século, lembra aos seus leitores a mensagem profética que ele entregara no meio deles durante uma visita recente. Esses testemunhos demonstram com clareza que os dons espirituais, inclusive falar em línguas estranhas, mantiveram-se comuns na igreja desde o dia de Pentecostes, em Atos 2 dos Apóstolos, até o começo do quarto século. O pesquisador Morton Kessler, da Igreja Episcopal, está correto ao dizer: estes homens estavam conscientes de cada um dos itens da lista de dons espirituais de Paulo. Em nenhum lugar eles sugerem que algum deles fora abolido. Podemos concluir então dizendo que, apesar de em nenhum lugar do Novo Testamento ser intitulado algum cristão como pentecostal, entretanto, a partir do início do século XX, após a explosão do avivamento espiritual na rua Azusa, 1906 a 1909, em Los Angeles, nos Estados Unidos, sob a liderança de William Joseph Seymour, este título pentecostal tornou-se muito comum entre os cristãos evangélicos. Historiadores pentecostais como Wilson Seyner, J. Rudman Williams, Stanley M. Horton, Emílio Conde, Roger Stronda, Mayen Pirman, Ed Hirt, Anthony de Palma, Williams Menz, Gordon Donald Fee, Antônio Gilberto e outros nos fazem entender que este título pentecostal foi, na verdade, atribuído inicialmente por irmãos de outras denominações que não concordavam com o movimento das línguas e que queriam até zombar dele. Os irmãos, seguidores do avivamento da Rua Azusa, porém, diziam estarem vivendo legitimamente a mesma experiência que a igreja primitiva viveu no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo de número 2, onde o Espírito foi derramado sobre 120 irmãos e eles foram envolvidos pelo poder que veio do alto. Os adversários, não acreditando na restauração dos dons espirituais, passaram a taxá-los ofensivamente como pentecostais. Todavia, o adjetivo foi recebido sem ressentimento e daí passou-se a chamar avivamento pentecostal ou movimento pentecostal e igrejas pentecostais ou cristãos pentecostais, por acreditarem que a mesma experiência do Pentecostes, que concerne ao derramamento do Espírito Santo com dons, lá de Atos 2, é a mesma experiência repetível na igreja. Portanto, o título de pentecostal está mais ligado ao evento cristão registrado em Atos 2 do que aos festejos judaicos regulamentados na lei mosaica. Hoje, os pentecostais já somam mais de 800 milhões no mundo todo, em pouco mais de 100 anos da ocorrência do avivamento pentecostal da Rua Azusa. No próximo programa, daremos continuidade a esta fascinante história do verdadeiro movimento pentecostal a partir do que está escrito
nas Escrituras Sagradas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.